Oi, vidas! Eu tô de volta em mais um vídeo do Nota 10. Que coisa boa! Pronta, preparada e querendo mais uma revisão pra gente arrasar no Enem 2023. Eu também! E vocês sabem que eu amo dar dicas para vocês que estão aí em casa acompanhando o Nota 10 e estudando comigo. E a dica de hoje é sobre línguas. Sabia que assistir filmes e séries legendados Is she here? Is who here? Henderson. e também ouvir música acompanhando a tradução nos ajudam a aprender o inglês? É claro! E sabe o que ajuda também? Resolver questões, que é o que nós vamos fazer a partir de agora com o professor Luan Honório. Bora pra aula! Hello, galera ligada no Nota 10, Teacher Luan aqui mais uma vez, trazendo dicas de língua inglesa no Enem. Língua inglesa que tem 5 questões, para quem fez essa seleção, mas que pode ajudar bastante e influenciar bastante no seu resultado. Para a aula de hoje já vamos começar com questão. Trouxe uma questão aqui bem bonita, um poema, sou de letras, então poema sempre está presente na minha vida. E poemas, geralmente, músicas, eles são as questões mais difíceis, digamos assim, de se interpretar. São as questões que as pessoas apresentam mais dificuldades. Isso porque quando a gente fala de música e de poema, a gente não fala do sentido literal. A gente fala do que o cantor, do que o poeta quis dizer e não literalmente do que ele escreveu. Só pegar as músicas aí que você conhece em português mesmo e tentar identificar se a pessoa está falando realmente aquilo ou se ela está querendo dizer outra coisa, ou se tem alguma metáfora por trás. Normalmente é isso que tem, é alguma figura de linguagem. E isso acaba tomando um pouco de tempo quando a gente tem uma questão desse tipo no Enem, porque você precisa pensar como o autor ou como o poeta. Mas eu estou aqui para te ajudar e para acelerar esse processo. Então vamos começar com esse poema de 2015, que fala My Brother the Star. Olha aí como o vocabulário está bem simplificado, né? My mother the earth, my father the sun, my sister the moon. To my life give beauty, to my body give strength, to my corn give goodness, to my house give peace, to my spirit give truth, to my elders give wisdom. Então eu tenho aí palavras bem conhecidas, eu tenho quase toda uma família citada, né? Brother, mother, father, sister. Temos os elders, que são as pessoas mais velhas da família, geralmente são usados também para falar idosos ou até ancestrais, dependendo do contexto. E tenho aí palavras também comuns como star, sun e moon, estrela, sol e lua. O que o autor quis dizer com My Brother the Star? Porque literalmente ele está falando que o irmão dele é uma estrela. Ele está falando literalmente que a mãe dele é a terra, que o pai é o sol, que a irmã é a lua e está pedindo para eles darem beleza à vida dele. Mas será que é esse realmente o sentido que ele quer passar? Será que ele está criando aí uma mensagem literal? Como se trata de um poema, a gente já presume que não. Mas a pergunta é, produções artísticas culturais revelam visões do mundo próprias, e aí vem o pensar como a pessoa que escreveu, porque ali foi uma visão própria dela, de um grupo social. E aí já temos aí um grupo social demarcado. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradução oral da cultura indígena, esse é o grupo social, norte-americana e... Então, o seu papel agora é descobrir o que o poeta está relacionando com a cultura indígena norte-americana. Nós temos a letra A, transmissão de hábitos alimentares entre gerações. Pela lógica, a gente pode presumir que é possível, já que os povos indígenas eles têm essa tradição de passar os seus hábitos alimentares adiante.
Dependência de sabedoria de seus ancestrais é algo que eles valorizam muito, mas dependência talvez seja forçar um pouco. Representação do corpo em seus rituais é comum, isso em povos indígenas. Importância dos elementos da natureza, eles têm uma relação super íntima com a natureza. Preservação da estrutura familiar, e aí eu tenho irmão, irmã, mãe, citados lá no texto. E isso nos leva, talvez, a essa alternativa. Mas fazendo uma análise mais cuidadosa, não do que foi dito, mas do que se quis dizer, a gente consegue chegar a outra conclusão. Quando ele fala, meu irmão é uma estrela, ele está dizendo que o irmão dele é literalmente uma estrela? Não, ele está falando que a estrela é o irmão dele ou irmã dele, ele coloca aí como sendo parte da mesma família. A mãe é a terra, ele se coloca como sendo filho da terra, não literalmente a mãe dele, mas sim como sendo tendo uma relação familiar com a terra. O pai, o sol, a irmã, a lua. Então ele está falando isso no sentido mais de ter uma relação, de serem parentes, de estar todo mundo dentro da mesma família. É como se ele dissesse que as plantas que nós vemos são da mesma família que a gente. Então é como se nós fizéssemos todos parte de uma única família que seria a natureza. Todo mundo é irmão ou primo de alguma forma dos animais, das plantas, da vegetação, de tudo que tiver e que fizer parte da natureza. Então nós temos aí a alternativa correta. A letra D, a importância dos elementos da natureza. A estrutura familiar não está sendo mencionada lá, literalmente pai, mãe, irmãos. Ele está usando isso como uma forma de nos colocar dentro da natureza, uma forma de nos colocar como sendo também um elemento da natureza. Porque quando ele fala que a lua é nossa irmã ou nossa mãe, ele está dizendo que nós fazemos parte desse mesmo universo da natureza. Bom, tem uma pergunta para você hoje. Quanto tempo você leva, em média, para responder uma questão de língua inglesa no estilo Enem, onde a gente tem um texto, enunciado e 5 alternativas? Quanto tempo, mais ou menos, aí você precisa para responder com certeza? Estou falando de responder com segurança. 2 minutos, 1 minuto, será que dá para ler enunciado e ir para o texto? Ou será que 2 minutos você gastaria só lendo o texto? E se eu te disser que você consegue responder com certeza, com segurança uma questão, dando uma olhada de 30 segundos no texto? Você acredita? Ou se eu disser que você consegue ler o enunciado e depois olhar o texto uma única vez rapidamente, ou ler uma única frase e já acertar de primeira? Confia? Eu vou te provar hoje que é possível sim responder rapidamente uma questão em um texto de língua inglesa, mesmo não tendo um conhecimento 100% do que está sendo dito ali. Isso tudo é possível com as estratégias de leitura. O Enem ele se baseia muito em interpretação de texto. As palavras e a gramática estão ali como parte dos elementos essenciais para a compreensão, mas o que vai agilizar o processo é o uso adequado das estratégias de leitura. A maioria das habilidades exigidas no Enem para a língua inglesa estão ligadas a sentido, à interpretação, a sua leitura e como você consegue adquirir esses sentidos. Esse é o principal teste na prova de língua inglesa. Então, para você acelerar esse momento aí de interpretação, existem estratégias bem pontuais e bem simples de serem aplicadas. Estratégias, inclusive, que você já usa no seu dia a dia e que só precisa adaptá-las para uma outra língua. Sabemos que no Enem, tempo é um dos requisitos para ter um bom resultado. Se você administra bem o seu tempo, você vai ter, consequentemente, um resultado melhor. Vamos analisar esse texto aí de 2011, uma música do Bob Marley,
que não é só isso, ela tinha mais estrofes. E aí eu não tenho tempo lá de ficar lendo, relendo essa música, apesar do Bob Marley ser um gênio e as músicas dele terem uma mensagem muito boa, ali não é o momento de eu ficar apreciando esse texto, mas sim é o momento de eu identificar rapidamente a mensagem que ele passa. Então, o enunciado quer saber. O Bob Marley traz uma contextualização, foi um artista popular, atraiu muitos fãs e, sabendo de sua influência social, ele usou esse poder da música para alertar sobre. E aí eu vou lançar o desafio dos 30 segundos. Nós vamos ler aqui as alternativas, eu volto e em 30 segundos você vai interpretar esse texto. Alternativa a inércia do continente africano diante das injustiças sociais. Letra B, a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Letra C, as acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. Letra D, as discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa dos conflitos. E letra E, a fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativa para o início de uma guerra. Vou dar uma dica para você. Vou voltar aqui nas duas primeiras estrofes, que serão suficientes para você responder essa questão. Só que você não vai ler o texto todo. Você vai ler a primeira linha, o primeiro verso de cada estrofe e o último verso também de cada estrofe e vai tentar entendê-los. 30 segundos contando agora. Primeiro verso de cada estrofe e último verso também. Vou ajudar aqui vocês. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior. Esse é o primeiro verso. Final da estrofe nós temos everywhere me say war. That until there is no longer, e aí tem continuação, o sentido first class and second class. Final, me say war. Acabou o tempo, 30 segundos, você já consegue relacionar essas 4 frases praticamente com uma resposta. Em 30 segundos é possível responder. E aí, qual alternativa você marcou? Tenho certeza que foi a correta. Mas antes disso, vamos saber o que nós fizemos nessa questão, o que foi preciso para a gente responder. Nós usamos algumas estratégias de leitura combinadas. Uma delas é o scanning, que é uma estratégia para ler rapidamente e encontrar informações específicas. É quando você vai no texto buscando apenas coisas isoladas e depois associa ao contexto que ela está envolvida. O scanning já é comum no nosso dia a dia quando você vai mandar uma mensagem de texto, por exemplo. Você não lê o nome de todos os contatos lá do seu app de mensagens instantâneas. Você vai e passa o olho rapidamente até encontrar o que você quer. Não vai ler um por um em ordem alfabética. Então isso é scanning, é você passar o olho rapidamente e buscar apenas a informação que te interessa. Isso a gente faz com revista, com jornal, a gente faz nas redes sociais, quando alguém posta um textão, passa o olho bem rápido só para saber o que é. Você faz isso, né? Então as dicas são: procura coisas específicas que foram ditas no enunciado. Você precisa saber o que você está procurando. Não é também passar o olho aleatoriamente, não. Saiba o que você quer encontrar e aí vai ser muito mais rápido. Busque uma expressão de cada vez. Se o enunciado pede 2, 3 palavras, como acontece de vez em quando, o enunciado pergunta o que as palavras, tais, exemplos, querem dizer no texto. Então, não procura todas elas ao mesmo tempo. Vai ser mais rápido se você procura uma, encontra, procura outra, encontra. Aí não tem risco de você ficar perdido no texto. E procure sempre de maneira natural de leitura, ou seja, nós lemos sempre esquerda para direita, cima para baixo. É como você vai passar os seus olhos. De cima para baixo, esquerda para direita, mais rapidamente. Você vai fazer algo semelhante ao que a máquina, ao que as impressoras ou scanners fazem quando a gente coloca um documento para ser digitalizado. Ela vai passando a luzinha, escaneando parte por parte, né, linha por linha.
Você vai passando o seu olho rapidamente, linha por linha, até encontrar aquela informação que você precisa. Encontrou, aí você vai ler a frase completa e ver o contexto que ela está inserido. Porque mesmo quando o Enem dá as palavras isoladas, ele quer saber a mensagem. Vou dar aqui algumas palavras para vocês encontrarem nessa questão de 2022. Mas antes, enunciado. O termo downsides introduz a ideia que o Instagram é responsável por... Então você precisa passar o olho bem rápido e encontrar downsides. O restante, onde ela não estiver próximo, você pode ignorar. Você não precisa ler o texto completo e o próprio enunciado está dizendo isso. Sua resposta está com downsides. Então eu passo o meu olho rapidamente e encontro no início do segundo parágrafo, na primeira linha já de cara, downsides. Então eu sei que esse contexto aí, esse início do segundo parágrafo, talvez as 2 ou 3 primeiras linhas estão com a minha resposta. Primeiro parágrafo, esquece, deixa ele de lado. Um dia, quando você tiver tempo, lê ele completo. It has some downsides though. E aí ele vai falando que faz com que... Sabe-se que muitas pessoas se sentem insecure, se sentem inseguras. Com o quê? Vai lá no título e vê que ele está falando sobre social media, sobre redes sociais. Então as pessoas se sentem inseguras ou down, para baixo, sobre elas mesmas, themselves, porque a plataforma, a rede social, destaca muito a vida das pessoas, mas a parte que elas querem mostrar e não a parte negativa. Ninguém tem parte negativa no Instagram, por exemplo. A gente sempre mostra aquilo que a gente tem de melhor. E é sobre isso que o texto está falando. Os downsides é isso, é criar esse parâmetro de vida perfeita e fazer com que as pessoas se sintam inseguras. E ele continua falando, né, que faz com que elas achem que a vida delas não está tão boa como a vida dos outros. Contribui aí no final do texto com anxiety, com ansiedade, depression nos adolescentes de hoje. Então, veja que onde não tinha relação com downsides, eu deixei de lado e já acelerei minha leitura. Então, sabendo que downsides está junto de insecure, de inseguro, está junto de negativos, de depression, chegamos à conclusão de que o termo downsides está sendo usado para passar uma mensagem de que o Instagram é responsável por, resposta correta, provocar ansiedade nos adolescentes. Esse é o sentido aí, a mensagem que esse texto está passando. Então a gente ignorou tudo que não tinha a ver com o propósito do enunciado e acelerou muito mais nossa interpretação. O skimming é uma outra estratégia que inclusive é a mais usada na prova do Enem. O skim, ele tem esse nome, ele vem do verbo desnatar, é quando você tira só a parte superficial do leite. É exatamente o que a gente faz no texto usando a estratégia skimming. Você lê superficialmente, é o famoso ler por cima. É essencial que você domine essa estratégia no Enem, porque como se fala de sentidos, né, as perguntas estão sempre ligadas a sentidos, o skimming tem o objetivo de identificar o sentido geral, a mensagem do texto. Então, se você faz um bom uso do skimming, você consegue entender o que o texto está dizendo, ignorando partes ali que não são essenciais para a sua leitura. Dicas de fazer um bom skimming. Primeiro de tudo, leia o título do texto. Algumas questões de Enem já foram respondidas só lendo o título do texto. O título já trazia tudo necessário, porque a mensagem do texto, né, o objetivo do autor, ele geralmente resume no título. Então, se você lê e entende o título, você entende o texto, a mensagem do texto também. Você não vai saber detalhes, mas vai saber a mensagem. Leia o início e final de parágrafos. Aquela dica que eu dei no início. Não leia toda a estrofe, leia só início e final. Por que que isso faz sentido? Existe uma coisa chamada tópico frasal, que é aquela frase que resume o parágrafo, que traz a mensagem toda semântica daquele parágrafo resumida numa linha só.
O tópico frasal a gente vai encontrar normalmente no início ou no final do texto. Aquela parte do meio é usada para argumentar, é usada para estabelecer relações entre a ideia e uma proposta. Então, a mensagem realmente sobre o que o parágrafo está falando e, consequentemente, sobre o que o texto está falando, vai estar no início ou no final dos parágrafos. Se eu tenho um texto com muitos parágrafos e eu não tenho tempo para ler o início e o final de todos, eu posso ler a introdução e a conclusão, pela mesma lógica. Na introdução, a gente já deixa claro qual vai ser o assunto do texto. Então, a mensagem já é explícita nas primeiras linhas. E na conclusão, um texto bem escrito, ele vai retomar aquela ideia dita lá no início do texto e, dependendo do gênero textual, se for um gênero, por exemplo, argumentativo, ele vai dar uma proposta de intervenção no final, mas sempre o mesmo tema que é visto na introdução é visto na conclusão. Então, eu tenho um texto muito extenso no Enem, não tenho tempo de fazer aquela interpretação, início e final dos parágrafos, ou, se não der tempo mesmo, primeiro e último parágrafo, lê por cima, lê rapidamente, faz um skimming que você consegue responder tranquilo a questão. E aí, claro, eu falo, mas mostro também. Eu vou mostrar que você consegue responder uma questão de 2013 fazendo um skimming, lendo apenas o início e o final de um texto. Isso vai mudar totalmente a sua vida hoje, você não vai perder tanto tempo no texto. Geralmente, quando o texto é língua estrangeira, as pessoas ficam indo e voltando do texto para a pergunta, do texto para a pergunta, e isso perde muito tempo e acaba atrapalhando nas últimas questões que você vai responder naquele dia, porque não sobra tanto tempo e você tem que responder sem muita certeza. Então, agiliza já de cara nas primeiras questões que são as de língua inglesa, que você garante uma tranquilidade aí até o final da prova. Esse texto, título já diz tudo, Steve Jobs, A Life Remembered, 1955-2011, né? Uma lembrança da vida de Steve Jobs. Vamos ao enunciado primeiro, depois voltamos para ler apenas início e final do texto para você ver como é possível, sim, responder com certeza. Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe, letra A, expor as maiores conquistas da sua empresa, descrever as criações na área de tecnologia, enaltecer suas contribuições para o mundo digital, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias, discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. Então, eu vou pegar essas alternativas e vou tentar encontrá-las lá no meu texto. Guarda bem na sua memória, letra A, B, C, D e E, a essência delas, maiores conquistas, criações, contribuições, ausência e impacto. Agora, 10 segundos. Vamos aumentar aí a dificuldade? No início foram 30 segundos, eu acredito que vocês conseguem em 10. 10 segundos para vocês lerem primeira, e aí consequentemente vai pegar a segunda linha também, e última linha desse texto. Começando agora, 10, 9, está correndo. 3, 2, 1. Tenho certeza que você acertou a resposta aí. Vamos ler aí, analisar a primeira linha desse texto. Tem o site aí, né, que ele fez um look back, ele revisitou o passado do Steve Jobs e suas contributions. Olha aí, palavra parecida com português para dar essa questão de bandeja para você. To our digital world, nosso mundo digital. E no fim a gente tem Generation, Technology, Possibilities, Imagine. Nós temos aí então tecnologia ligada à contribuição ao mundo digital.
e eu tenho certeza, boto minha mão no fogo que você marcou a resposta correta, letra E, enaltecer as contribuições do Steve Jobs para o mundo digital. Tá vendo como é possível? Tá vendo como você consegue, usando seus conhecimentos, responder rapidamente uma questão em inglês? Daqui a pouquinho eu volto com mais dicas de leitura. De volta com mais dicas de leitura para o Enem, especificamente em língua inglesa, e vamos para mais uma estratégia. Nós já vimos scanning, que é você passar o olho rapidamente até encontrar uma informação isolada. Vimos o skimming, que você vai ler início e final e associar com o título do texto para chegar a uma mensagem. E agora vamos ver a estratégia Background Knowledge. Background, a tradução é contexto, e knowledge, conhecimento. Então, vai ser muito útil no Enem se você já tiver um conhecimento do contexto, do background, da situação que está mencionada ali. E o que é esse conhecimento de contexto? É o que a gente também chama de conhecimento de mundo. É aquilo que você já sabe e consegue aplicar e consegue atribuir de sentido dentro daquele texto. Esse conhecimento, ele não é adquirido só na escola. Ele é adquirido nas suas conversas, ele é adquirido na sua rede social, ele é adquirido quando você ouve um podcast sobre um assunto específico, e você vai guardando essas informações e elas vão ficando meio que em caixinhas, e quando você precisa usá-las, elas aparecem novamente. A gente vai chamar isso no inglês de frames, ou no português frames de referência, que são informações que você tem guardado na sua memória e que em algum momento específico que você precisa, elas reaparecem como uma referência para aquela informação. Um frame de referência que todo mundo tem é o caminho de casa. Quando você precisa voltar para casa, aquela informação vem à tona e você usa e segue o caminho correto. Mas durante o dia você não fica toda hora pensando no caminho de casa. Então esse é um frame de referência. Dicas para aumentar o background knowledge. No Enem já tivemos George Orwell, Bob Dylan, tivemos Paul McCartney com uma questão belíssima, para mim uma das melhores questões. Tivemos Madonna, e quem já conhecia a música da Madonna, a música do Bob Dylan, a música do Bob Marley, já tinha um contexto, então já saberia mais ou menos responder aquela questão. Isso ajuda bastante. Como eu falei, não só na escola que você aprende ou adquire conhecimento, mas você lê um jornal, por exemplo, você ficar atualizado até por um blog de notícias, de fonte segura, claro, coisas que tenham impacto mundial, que tenham impacto nacional também, pode ajudar. Coisas que foram marcantes durante o ano, de vez em quando é importante você voltar lá no jornal e nos meses anteriores, que é quando eles extraíram os textos para colocarem na prova do Enem. Então se mantenha informado, isso vai te ajudar bastante. Aqui é uma questão de 2020 que precisou de um conhecimento de mundo bem diversificado, porque nós temos aí 4 mundos, basicamente, numa mesma propaganda, no mesmo texto. Estou ampliando aqui para vocês. Vamos começar pela parte verbal. Aí nós temos a mescla de linguagem verbal e linguagem não verbal, e ambas são muito importantes. Eu fico toda hora falando importante, né? Porque são detalhes que você precisa lembrar na hora da prova. Então, na parte verbal nós temos with a culture, not a costume. Costume, vamos lembrar lá da aula de falsos cognatos, lembra costume, mas na verdade significa fantasia. Então está dizendo aí que nós somos uma cultura, não uma fantasia. E aí você busca na sua memória onde que isso já aconteceu, onde que esse debate já surgiu. Na rede social tem um período do ano que isso vem à tona, geralmente no carnaval. O que é fantasia, o que é cultura, o que eu posso usar como fantasia, o que eu não posso usar, o que não é ético usar. Então, já usamos o nosso conhecimento prévio, aquilo que eu vi, aquela discussão que teve na rede social sobre esse assunto, eu já aplico nesse texto.
e no meio está dizendo "This is not who we are and this is not okay". Isso não é o que nós somos e não está nada bem, não está ok isso tudo. Essa é a parte verbal desse texto. Na parte não verbal, nós temos pessoas segurando cartazes, segurando imagens, e nessas imagens aí, não sei se dá para vocês verem bem, mas nós temos a primeira mulher, uma mulher preta, uma mulher negra, com uma imagem de pessoas com roupas coloridas, talvez um vestuário que a gente veria em algum filme, em alguma série, naquelas igrejas bem estereotipadas que a gente vê nos Estados Unidos em filmes e séries. A segunda, uma mulher de origem oriental, e ela segura uma imagem de uma mulher com uma vestimenta que lembra aquelas gueixas. Ela tem um guarda-sol bem característico. A roupa também é muito curta, lembra a sexualização dessas mulheres de origem oriental. Na terceira imagem, nós temos um homem que percebemos a origem dele pela imagem que ele segura. Ele segura uma foto de um homem e uma mulher com camisetas coloridas, o homem com um bigode bem aparente e um violão. Onde geralmente você vê essa imagem? A quem ela é atribuída? Roupa colorida, um chapéu grandão, um bigode, a gente já associa a imagem de um mexicano, né? E em muitos filmes, em obras que a gente acompanha, a gente vê esse estereótipo bem marcado. E a última, nós temos uma mulher segurando a imagem com pessoas usando ferramentas mais rústicas, e as roupas deles fazem lembrar os povos indígenas americanos, os nativos americanos, né? Que é um vestimento, é uma aparência totalmente diferente do que a gente tem dos povos originários, dos povos indígenas aqui no Brasil. Então ela está segurando essa imagem. Analisado verbal e não verbal, o pôster de divulgação de uma campanha que aborda diversidade e inclusão, olha as dicas aí. A interação dos elementos verbais e não verbais, os dois fazem um conjunto para o sentido. Faz referência ao ato de estereotipar povos de certas culturas, discriminar hábitos de grupos minoritários, essa letra B de cara a gente já coloca ela de lado, banir imigrantes de determinadas origens. Nós não temos nenhuma fala negativa no sentido de não pode, não queremos essas pessoas, né? As falas, na verdade, que a gente tem lá são as próprias pessoas, os próprios grupos falando. Julgar padrões de beleza de diversas etnias, a gente tem padrões diferentes lá. Será que é isso? Desvalorizar costumes de algumas sociedades. Uma campanha que aborda diversidade e inclusão jamais vai desvalorizar, e se ela quiser fazer referência também à desvalorização, ela vai colocar imagens que mostrem isso, mas que não falem com a própria pessoa, que a própria pessoa não cite isso. Ela vai mostrar um contexto que mostra as pessoas sendo desvalorizadas por sua origem. Então, temos aí a alternativa bem direta. O intuito é fazer referência ao estereótipo de povos de certas culturas. As imagens que as pessoas estão segurando são estereótipos. Só a linguagem não verbal já nos daria um avanço bem rápido. Só voltando aqui rapidinho, uma coisa importante sobre o background knowledge é que quando você olha para a imagem e ela te lembra alguma coisa que você já viu ou que você sabe, é como se ativasse todo o seu conhecimento sobre aquele assunto, e aí você consegue aplicar ele melhor no texto. Então é uma estratégia que deve ser feita com frequência, principalmente quando você vê algo familiar. Então, viu algo familiar no texto, viu uma palavra que te remete a algo, para um pouquinho, alguns segundinhos e busca na sua memória tudo o que você já sabe sobre aquilo. É como se abrissem gavetas e você vai pegando o que é importante para você e vai colocando dentro do texto. Porque o background knowledge ele diz isso, você pega o que você sabe e coloca dentro do texto. Então, só com essa imagem que a gente tem de filmes e séries de estereótipos, a gente já chegaria a uma resposta bem confiante.
Outra estratégia é o predicting, que significa prever. Porém, não é uma previsão aleatória que você vai fazer, não. O predicting é a estratégia que você vai usar para fazer previsões conscientes. Então, você vai prever com base em fatos e não simplesmente de olhos fechados. Eu acho que o texto vai falar sobre diferentes culturas, sem analisar nada. Você vai ter alguma coisa como base para fazer a sua previsão. E a gente consegue fazer essa previsão olhando os elementos não verbais principalmente. Então eu vou olhar imagens, se for uma tirinha eu vou analisar os desenhos, eu vou analisar a expressão dos personagens naqueles desenhos. Eu vou também verificar a fonte do texto, a fonte faz toda a diferença. Porque quando você sabe quem ou qual veículo escreveu aquilo, você consegue ter uma noção mais ampla do que vai ser discutido. Se você vê um texto onde a referência, onde a fonte é um jornal, você vai esperar uma notícia, um fato que aconteceu. Se você vê como referência George Orwell, por exemplo, você vai esperar uma crítica a alguma questão social, geralmente política. Se você vê referência a Angela Davis, você vai relacionar a questões raciais e sociais. Então, olhar a referência já abre aí e limita as opções que você vai ter para responder. E busque sempre palavras repetidas. Encontrou uma palavra repetida? Busca na sua memória o que você já sabe sobre aquilo. O texto está falando muito sobre cultura. O que eu sei, qual é o meu conceito de cultura? Ou está falando sobre diversidade. Qual é o meu conceito de diversidade? O que eu entendo por diversidade? Aqui, olhando de cara para a linguagem não verbal, nós temos uma noção do que vai ser mencionado, de qual é a proposta. É muito importante que a gente identifique no texto o propósito comunicativo, ou seja, qual é o objetivo da pessoa que escreveu aquilo. Então, nós temos aí uma mulher e uma pesquisa. Geralmente, quando a gente faz uma pesquisa na internet, aparecem algumas sugestões. E percebam que não aleatoriamente essas sugestões ficam na boca da mulher. Elas cobrem a boca dela, como se ela não tivesse fala. Então a gente já vai ligar ao que eu conheço sobre essa repressão, sobre não dar fala à mulher. Só observando a imagem a gente já consegue chegar nessa pauta. E aí, lendo agora o verbal, a gente vai ver que tem o shouldn't, que é não deveria, e algumas sugestões. E aí tem mulheres não deveriam ter direitos, have rights, vote, votar, work, trabalhar, box, lutar box. Mulheres não deveriam fazer essas coisas. E no final a gente tem a frase women shouldn't suffer from discrimination anymore. Eu tenho esse T aí que indica negação, então eu já sei que mulheres não deveriam sofrer mais discriminação. E aí, juntando o verbal e o não verbal, nós temos as seguintes alternativas. Só um instante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. As alternativas de sobre o que esse texto está falando, e eu já sei que ele vai estar falando sobre o que é dito que a mulher pode ou não pode fazer. O previewing é uma estratégia, talvez a principal, na hora de interpretar uma questão no Enem. Porque ele diz respeito a você fazer uma pré-análise, você chegar a uma pré-resposta em uma das alternativas. E você vai obter isso lendo o enunciado com atenção. Então, a primeira coisa que você vai fazer sempre numa questão de língua inglesa é ler a pergunta e não ficar tentando interpretar o texto. Porque isso te poupa muito tempo. Às vezes a pergunta quer que você identifique uma palavra e a frase onde ela está o contexto, como foi o scanning. E aí, se você ler o texto todo, você perdeu um tempo que é importante para a sua prova. Então, descubra o que o enunciado quer e procure apenas aquilo. O previewing, ele vai te ajudar, a partir da análise do enunciado, a saber como proceder naquela questão. Então, se o enunciado traz palavras específicas, você vai usar o scanning.
que também não é importante lembrar o que é scanning, o que é skimming por nome, mas é importante lembrar como colocá-los em prática. Então, leia o enunciado bem, saiba o que ele pede e assim busque. E inclusive você consegue saber o nível de dificuldade da pergunta pelo enunciado. Por exemplo, questões que abordam palavras isoladas, elas acabam sendo mais simples. Questões que pedem sentido geral, elas acabam sendo um pouquinho mais complexas, principalmente quando a gente tem música, poema, porque você vai precisar extrair a mensagem e não uma coisa mais direta, digamos assim. Por esse enunciado aqui, a gente já sabe que vem barra pesada, viu? Essa é de uma questão que foi de segunda aplicação, ela não foi na prova da primeira aplicação para os estudantes, ela foi uma outra aplicação do Enem, mas é uma questão que eu considero uma das mais difíceis até hoje. O enunciado diz que o escritor nigeriano, Chinua Achebe, ele faz uma reflexão sobre a situação dos refugiados. Usa aí o background knowledge, busca o que você sabe sobre refugiados. Em um cenário pós-guerra civil, volto lá na aula de história, o que meu professor me contou sobre isso, ou aquele podcast que eu ouvi. Essa reflexão ela é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando o quê? E esse comando aí que me mostra que essa questão é difícil. Porque ele não quer saber qual é a mensagem, ele não quer saber uma palavra, ele quer saber como o escritor construiu essa exploração, essa reflexão da mãe no poema. E se é construção, eu não consigo fazer um scanning scheme lendo início e final. Aí eu vou ter que dar uma atenção parte a parte na construção desse texto, o que faz com que ele se torne difícil de interpretar, uma questão também de nível difícil. Se tratando de poema, então aumenta um pouquinho, mas difícil não é impossível. Então a gente vai destrinchar essa questão agora. Qual é a reflexão, como é construída a reflexão dessa mãe? Esse é um texto bem pesado, o título é A Mother in a Refugee Camp, uma mãe num campo de refugiado. Na primeira linha, a gente já precisa de um conhecimento de mundo, de background knowledge, que é o Madonna and Child. Madonna and Child, na arte, são as representações de Maria e do Menino Jesus. Então, elas recebem esse nome, sejam pinturas, sejam esculturas, são chamadas de Madonna and Child. Tem, inclusive, algumas bem famosas. Então, ela começa dizendo aí, o autor, na verdade, que nenhuma Madonna and Child, nenhuma representação de Maria e o Menino Jesus poderiam chegar na sua delicadeza, no seu carinho com o filho dela. Falando dessa mãe no campo de refugiados. Um filho que ela em breve teria que esquecer. E a gente já busca na nossa memória todo esse cenário. O ar com esses odores, né, ruins, de crianças mal lavadas, de costelas aparentes, ele vai dizendo, e vamos acompanhando toda a construção dele. Andando de forma dificultosa, andando com dificuldade, por trás de barrigas inchadas, mas ao mesmo tempo vazias. Outras mães já teriam desistido, mas não essa mãe. Ela tem um ghost smile, ela tem um sorriso fantasma, ou seja, um sorriso de algo que não está mais lá, de algo que ela viveu. Talvez uma maternidade em um momento diferente, né? Porque ela podia aproveitar o filho. Então ela mostra os dentes com esse sorriso fantasma, não porque ela está feliz agora, mas de memórias que estão nos olhos dela, inclusive. Memórias de um orgulho de uma mãe. E aí ela deu banho no menino, ela esfregou ele com as palmas de suas mãos, ela pegou na sua bolsa, na sua sacola, um pente quebrado e penteou o menino. O cabelo dele alaranjado em sua caveira. Ele não fala na cabeça do menino, na caveira, porque já estava magro, num estado bem delicado. E ela cantarola com os olhos. Olha a sinestesia aí, né? Ele usa um sentido associado a outro, cantarolar com os olhos.
e começa cuidadosamente a partir o cabelo do menino. Na sua vida anterior, antes do campo de refugiados, isso era uma ação diária que ela fazia antes do café, antes da escola, mas agora ela faz como quem coloca flores em um pequeno túmulo. É um poema bem pesado, caiu no Enem 2020. Então, como é construída essa reflexão? O que o autor faz para te colocar dentro da visão daquela mãe, para te fazer sentir um pouquinho do que aquelas pessoas naquela situação estão sentindo? Ela demonstra orgulho por não precisar de doação. Essa é uma questão que a gente já elimina de cara. Uma mãe nessa situação não vai demonstrar orgulho porque não recebe doação. Descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida, isso é um distrator por causa do Madonna and Child, que são obras bem conhecidas. Mas ele não está descrevendo a Madonna and Child, ele fez uma comparação. Aceitação de um diagnóstico, muita gente foi por essa daqui, já que a criança é descrita como alguém doente, magrinha. Consternação ao visitar o túmulo do filho recém-nascido, um distrator também, porque ele termina falando sobre como quem visita o túmulo, mas ele não diz que ela está visitando, é like, e like não é exatamente, like é como, é comparativo, como quem coloca flores num túmulo, não literalmente colocando. Ou impressões sensoriais experimentadas no ambiente. E aí, com base nessas eliminações que nós fizemos, e essa, como eu falei, é uma questão de nível bem difícil, qual alternativa vocês marcariam? E acertou quem marcou a letra E. Ele está criando impressões sensoriais através da sinestesia. Ele fala de cheiro, se a gente voltar lá no texto, ele diz aquele cheiro ruim das crianças mal lavadas. Ele usa o tato quando a mãe esfrega o filho. Ele usa a visão e a fala juntas numa frase meio sinestésica, ela cantarola com os olhos. Então ele usou impressões sensoriais para fazer com que nós, leitores, tivéssemos um pouco da sensação do que é estar no campo de refugiados, principalmente na situação de uma mãe. Agora o desafio que eu propus lá no início. Responder uma questão de Enem em 5 segundos. Será que é possível? A questão que nós vimos foi esse texto aí do Bob Marley, onde eu pedi para vocês lerem as primeiras e as últimas linhas. Vou dar mais um tempinho, mais 10 segundos, para vocês lerem e analisarem. The philosophy which holds race superior and inferior, tem o race superior and inferior, guarda aí, e tem o war, que é guerra. Tem o first class e second class, e tem novamente o war, que é guerra. Então Bob Marley, ele usou o seu prestígio para alertar sobre a inércia do continente, a persistência da guerra, acentuadas diferenças, discrepâncias ou fragilidade. Só com essa leitura rápida, eu tenho certeza que você chegou na resposta correta, porque o Bob Marley aí, ele está falando sobre a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Então ele está falando aí, repetidamente, a palavra guerra, sempre associada ao que ele falou no início da estrofe. A filosofia de raça superior, guerra. A primeira e segunda classe, guerra. Então, enquanto tiver diferença racial e diferença social, ele diz que a guerra vai permanecer. Essa é a crítica do Bob Marley com a canção War, que caiu no Enem em 2011 e que nós respondemos rapidamente fazendo um skimming, lendo o início e final do texto. Bom, essas são as dicas de hoje, eu espero que você consiga aplicar todas elas no Enem. Espero que tenha ajudado com todas essas dicas. Deixa tudo guardado aí para usar como background knowledge e you can do it. Eu acredito na sua capacidade de responder e de ter um ótimo resultado em língua inglesa. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida escolar, desde o prézinho até o ensino médio, é importante para esse momento do Enem. A nossa base faz a diferença. É claro! É por isso que a partir de agora nós vamos conferir uma aula com o professor Aislan Garcia,
que vai nos explicar tudo sobre porcentagem e proporção, Então é um lugar que a gente precisa ouvir. pra gente aprender sobre matemática básica. Bora lá? Fala minhas águias, fala meus futuros universitários, estamos de volta aqui para mais um programa Nota 10, né? Mais uma vez com matemática para vocês, tá bom? Na aula passada nós vimos matemática básica, algumas questões, né? Não deu para explorar tudo, mas nós mostramos para vocês aí o que vocês precisam estudar nessa reta final, né? Então procura questões, né? O segredo é você fazer questão, refazer questão, fazer mais questão. Matemática é com prática, né? É assim que você aprende e você consegue evoluir nessa disciplina, tá certo? Hoje, ó, vem pra cá, vem pra tela aqui que eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos estudar. Nós fechamos aqui, né, esse tópico de matemática básica. Agora é hora da gente falar sobre funções e equações. 12% aí do Enem, né, ele já cobrou sobre esse assunto, tá? Aí você diz, professor, quais são as funções que eu preciso estudar para essa prova do Enem? Pelo amor de Deus, me ajude. Me diga aí, pelo menos, qual as funções que eu devo mais focar nessa reta final. Eu vou mostrar para você, ó, vem cá. Ó, se ligue. Você tem aí 32% de questões de gráficos. Ah, meu amigo, é certeza ter questões de gráfico na sua prova. Trouxe para vocês aqui algumas questões para você ter noção de como o Enem cobra questões de gráfico na prova. Função afim, 27%. Ó. Você tem 20% só de função quadrática. Aí você tem 11% de função trigonométrica e você tem 10% de função exponencial e função logarítmica, né? Então você tem aqui, ó, esses tópicos de funções que você precisa levar para a prova de certeza, tá? Você vai dizer, professor, eu estou sentindo falta de função modelar, né? Esquece, vai focar nisso aqui, tá bom? Nós vamos ver aqui na aula de hoje esses três aqui, ó, que são os principais, tá certo? Gráficos, questões de gráficos, nós vamos ver questões de função afim e nós vamos ver também questões de funções, né, quadráticas, tá bom? Função quadrática, aquela questãozinha que, para resolver algumas delas, você precisa daquela famosa fórmula de Bhaskara, lembra? Pois é, algumas questões sim, outras não, né? Tem jeito de resolver uma questão de segundo grau, uma equação de segundo grau quando necessário, só através, né, de alguns macetes que a gente consegue passar para o aluno, tá certo? Então, ó, vem cá, já está na tela a nossa questãozinha aqui de gráficos. E a gente vai mostrar para você como é que resolve a questão. Analise bem, ó, questão de 2022, questão muito interessante. Uma máquina em operação tem sua temperatura T, ó, vamos lá. Tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo. Tzinho. Então ele diz que Tzão é a temperatura, o Tzinho aqui é o tempo. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V, quem é V, professor? A velocidade. A velocidade de quem? Do pistão. Varia com a temperatura T da máquina. Então, de acordo com a temperatura da máquina, a velocidade do pistão vai se alterar. Foi isso que a questão deu, né? Disse, né? De acordo com a expressão, tá aqui, ó. Isso aqui é o quê? Uma função. Ah, professor, é uma função de quê? Da velocidade, né? Em função de quê? Da temperatura. Foi o que a gente acabou de ler no texto. A velocidade vai mudar de acordo com o quê? Com a temperatura, né? Aí ele diz, olha, após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina, olha que informação importante aí, apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Aí você diz, como é que a velocidade do pistão se anula, professor? Ó, quando a velocidade dá igual a zero. Ela fica nula nesse caso, entendeu? Aí ele pergunta, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante 10 horas de funcionamento? Beleza. Ele está perguntando, né, quando é que houve falha. Porque ele diz que só há falha, né? Ó, só há falha, a máquina apresenta falha quando se anula. Ele está perguntando quantas vezes se anulou o pistão. Beleza, vamos analisar bem. Ó. Vai se anular a velocidade quando o V for igual a zero. Você tem aqui, ó, V igual a T elevado a 2 menos 4. O V não é zero, né? Então eu posso escrever assim, ó, 0 é igual a T elevado a 2 menos 4. O que é que você vai fazer? Eu vou resolver essa equação aqui, que é uma equação do segundo grau incompleta.
E aí, professor, como é que resolve uma equação de segundo grau incompleta? Nesse caso aqui, basta você isolar o t quadrado. Então vai fazer o seguinte, ó, o t ao quadrado eu vou passar ele para o outro lado, vou separar a letra de números, né? Então vai ficar o seguinte, ele não está negativo, quando ele vai para o outro lado, ele fica positivo. Então fica 4 igual a t ao quadrado. Beleza? E aí, guerreiros, ó, olha o que, é que você vai fazer. Como é que faz para tirar esse 2 aqui de cima? Você coloca a raiz no primeiro membro, você coloca a raiz no segundo membro, que é para você eliminar esse 2 daqui, ó. Então, ó, pela propriedade de radiciação, quando o expoente é igual ao índice, você pode, ó, cancelar, ficando apenas com o t, igual, né, módulo de t, né, que vai ser igual a 2, porque raiz quadrada de 4 é 2, só que o módulo de t igual a 2 vai ficar mais ou menos 2. Ah, professor, então, olha só, quando é que a velocidade ela se anula? Quando é que o pistão vai haver falha? Quando a temperatura for mais 2 ou menos 2. Se você olhar no gráfico aqui, ó, você tem ó, a temperatura 2, ó, se você olhar a temperatura é esse eixo aqui, ó, e você tem aqui menos 2. Ah, então veja, sempre que o gráfico tocar no 2 ou no menos 2, vai estar acontecendo o quê? Vai estar tendo uma falha no pistão. É onde a velocidade ficou nula, né? Então você vai ver aqui quantas vezes ela tocou. Aí uma vez aqui, então falhou aqui. 2. Então o gráfico tocou 2 vezes na temperatura 2, tá? Aí aqui menos 2, tocou 1, 2, 3. Ah, professor, então no total o gráfico aí se anulou, o pistão se anulou quantas vezes? 5 vezes. Então nesse caso é gabarito letra E. Questão muito fácil, questãozinha de gráfico nesse caso, beleza? Precisava só você ter a ideia de como resolver uma equação aqui, ó, nesse caso, uma equação do segundo grau. Não precisou nem de Bhaskara, de nada, precisou só você saber o método de resolver uma equação de segundo grau quando ela é incompleta e não tem o B da equação, não é isso? Beleza? Questãozinha para você aí de gráfico. Então, ó, olha só, questão 2 também de gráfico, só que dessa vez foi uma questão de 2020, tá certo? Olha essa questão aí, ó, 2020. Um administrador resolve estudar o lucro de uma empresa. Vamos lá, o lucro de uma empresa. E, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. Tranquilo. O lucro é determinado pela diferença da receita menos o custo. Olha o que é que ele falou aqui, ó, que o lucro vai ser igual à receita menos o custo. É o que, no caso, ele arrecada, né? Menos o valor que ele comprou para produzir aquele determinado produto. Como assim, professor? Vamos lá. Se você tem uma receita aí de R$50 e você teve um custo para a produção do produto de 20, então logo o seu lucro vai ser de quanto? 50 menos 20, 30. Você vai ter um lucro de R$30. Tá certo? Agora, se a receita foi 50, só que o custo para produzir o produto, vamos supor, seja, sei lá, R$100, então nesse caso você não vai ter um lucro, você vai ter um prejuízo, né? Porque vai dar menos 50, né? Negativo, então é um prejuízo, tá? Beleza, então chega a uma conclusão. Olha que mais importante isso aqui, você saber isso aqui. Quando o custo ele é maior do que a receita, o lucro aqui ele fica negativo, ou seja, há um prejuízo. Agora, quando o custo ele é menor do que a receita, aí há de fato um lucro, porque aqui ele fica positivo. Então, quando o custo é maior do que a receita, ele fica positivo. Quando o custo ele é maior do que a receita, aí ele fica negativo. Isso aqui é importantíssimo para você resolver a questão. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Aí você tem aqui na tela ó, os gráficos. Talvez você fique dizendo, meu Deus do céu, qual é a alternativa correta dessa questão? Eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês como é que faz para interpretar esse gráfico. Se você perceber, ó, esse gráfico aqui, ó, mais claro, um cinzazinho mais claro, né? Esse gráfico aqui, ó, representa o gráfico do custo, ó, que eu estou sublinhando aqui de vermelho, tá? Gráfico do custo. Esse que está em negrito, preto, é o gráfico que representa a receita, beleza? Show de bola. Se você ver, ó, no período de 15
itens produzidos, de 5 itens produzidos até 15 itens produzidos, veja aqui, ó, nesse espaço aqui, você vai perceber, ó, que o custo ele ficou maior do que a receita. Aí lembra o que acontece quando o custo ele fica maior do que a receita, o valor fica o quê? Ó? O valor fica negativo. Quando o custo ele é maior do que a receita, ó, o lucro, vou até colocar aqui, ó, o lucro fica negativo. Negativo. Ah, professor, é tanta que se você procurar na alternativa, nesse período aqui de 5 a 15, que vai ter um lucro negativo, você vai ver aqui, ó. A única, de 5 a 15 que tem um negativo, vai ser justamente a letra A, ó. Ó, só nesse espaço aqui que ficou ele negativo, ó. Aqui não tá, ó, aqui tá positivo, ó. Aqui também tá positivo, ó. Aqui também está positivo, ó, até o 15, ó. Aqui também tá positivo. Ah, então o único, por isso que essa questão é muito fácil. O único que está aqui, ó, com o lucro aqui negativo, que no caso está sendo prejuízo, né? É esse aqui, gabarito letra A. Você não precisou nem analisar o restante do gráfico. Só pela primeira parte do gráfico, você conseguiria matar essa questão rapidamente, entendeu? Então, ó, para vocês aqui, duas questões de gráficos. Duas questões de gráficos, tá certo? Vamos lá. Vamos continuar? Tem mais questões para vocês, só que dessa vez é uma questãozinha de função afim. Questãozinha de função afim. Aí você pode dizer, mas por que, professor, você bateu o olho na questão e viu que é uma questão de função afim? É só você olhar o gráfico. Ó. Na leitura do gráfico, na análise do gráfico, você vê, ó, que é uma reta. O gráfico, ele é uma reta. Beleza. Quando o gráfico é uma reta, é porque essa função você chama de função afim, ou função do primeiro grau. Função afim ou função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Beleza. Outra coisa que você tem que entender de uma função afim é a própria expressão da função afim, que no caso vai ser y igual a ax mais b. O a você chama de coeficiente angular, e o B você chama de coeficiente linear, e é justamente o que está aqui, ó, no gabarito, né, nas alternativas. Se você perceber, ó, ele quer justamente a função afim que representa esse gráfico. Eu vou ler a questão e você vai observar bem como é que faz a resolução dessa questão. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro, né, já na primeira semana. O gráfico apresenta o lucro L, ó, o lucro L, dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T é... Professor, e como é que faz essa questão aí? Vamos lá. Ele quer aí o gráfico que representa, ele quer a expressão, né? A função que representa esse gráfico. E aí você tem que saber algumas informações importantes. Essa primeira informação que eu vou dar aqui vai fazer com que você resolva essa questão aqui em segundos. Como, professor? Vamos lá. Entenda uma coisa aí. O gráfico, no caso a reta, aonde ela estiver tocando o eixo Y, que no caso é o lucro, ele vai indicar quem é o coeficiente linear da função. E só sabendo isso você consegue acabar com a questão. Quer ver? Ó? Nessa reta aqui, onde é que ele está tocando no eixo Y? Ele está tocando aqui, ó, no menos 1000. Aqui, ó. Ele está tocando nesse ponto aqui, ó. O x é 0 e o y é menos 1000. Então isso significa que esse menos 1000 vai ser quem? Vai ser o b da função, ou seja, o coeficiente linear. Se você analisar a alternativa, a única alternativa que tem o b sendo menos 1000 é o gabarito letra D. Já acabou a questão. Só isso, professor? Só isso. Aí você vai dizer, professor, então precisa encontrar o A para ter certeza que é 200? Não precisa, porque não tem nenhuma outra alternativa onde o B é menos 1000. Então acabou a questão, gabarito letra D de Deus. É só correr para o abraço, se alegrar com uma questãozinha dessa. Beleza? Aquela questão que você consegue matar em segundos de fato. Agora sim, lógico que,
Professor, se eu quiser descobrir quem é o A, como é que faz? Ah, amigo, você pode fazer de diversas formas. Diversas. Você pode pegar um ponto desse aqui. Por exemplo, esse ponto aqui. Que ponto é esse, professor? O ponto aqui, ó. O tempo, né? Que é como se fosse o X. É o 20. E o Y aqui, nesse caso, é 3.000. Você pode pegar esse ponto aqui, substituir aqui, o Y 3.000 e o X 20, e você fazer o cálculo para encontrar o A. Pode fazer assim? Pode. Você pode aplicar a regra do zero da função. Professor, como é a regra do zero da função? Vou fazer por esse método aqui que eu acho mais rápido. Zero da função. Ó, o zero da função afim, você encontra através dessa fórmula aqui. Ó. X é igual a menos B sobre A. Essa é a forma do zero da função afim. E como é que eu sei quem é o zero da função? É o ponto X e zero. Onde é que está? Aqui, ó. É onde está, o ponto onde a reta toca no eixo X. Você chama de zero da função. Ah, então aqui você está vendo que é o 5. Aí. É o ponto 5, 0. Ah, professor, então esse 5 aqui você chama de quê? De zero da função. Então 5 vai ser igual. Aí você vai ter, quem é o B? O B você já sabe, nós acabamos de encontrar, é menos 1.000. Então menos de aqui com menos de aqui fica mais, ó. Então fica 1.000. Dividido por A. Se você fizer o meio pelos extremos, você vai ter A vezes 5, você vai ter 5A igual a 1.000. Quando você passar esse 5 dividindo, você vai chegar ao resultado de 200, entendeu? Ah, beleza, é justamente o A que é igual a 200. Só para você ver como você encontraria o A, se caso fosse necessário, em uma questãozinha aí, certo? Que não fosse direta como essa, beleza? Você de fato vê que dá 200, tá bom? Então, mais uma questãozinha para vocês aí, agora dessa vez, uma questão de função afim. Beleza? Questão muito comum, muito comum. Show de bola. Aí você tem agora a nossa quarta questão, uma questão muito interessante, certo? Questão do Enem exige muita interpretação do aluno, né? Não basta só o aluno saber o cálculo, saber como resolve, saber interpretar um gráfico de uma função afim. Ele tem que ter uma interpretação, né, muito boa das questões. Caso contrário, ele corre o risco de perder questões, né? Perder questões e às vezes até questões fáceis e tranquilas de ser resolvidas, beleza? Então, para resolver problemas de interpretação, você precisa resolver diversas questões. Resolver, ver resolução, fazer questões novas. E aí você vai conseguindo ter uma melhora nas interpretações das questões, tá bom? Olha essa questãozinha aqui, como ela é muito interessante. Muita atenção na interpretação dela, meu povo. Ó, olha só. Uma microempresa especializou-se em produzir um tipo de chaveiro personalizado para brindes. Beleza, tem uma microempresa que produz chaveiros para brindes. Tranquilo. O custo de produção de cada unidade é 42 centavos. Então, cada unidade do chaveiro é 42 centavos. E são comercializados com um pacote de 400 chaveiros. Gente, então veja bem, ó. O custo dos 400 chaveiros, que no caso é um pacote, como é que eu faço para saber? É só você pegar o 0,42 e fazer vezes 400. Professor, eu tenho que armar essa conta aqui, 400 vezes 0,42. Perde muito tempo. Você vai fazer assim, ó. Preste atenção. O 0,42 não é a mesma coisa aqui, ó, de você multiplicar 4, no caso, vezes 42, não? Você multiplicar 0,42 vezes 400 é a mesma coisa de fazer 42 vezes 100, não? Vezes 4, não? Mas você diz, por quê, professor? Porque, veja aí, o 400 é a mesma coisa de 4 vezes 100. Aí, olha a estratégia, preste atenção, aí. O 100 aqui, quando você multiplica por 100, a vírgula não anda duas casas para a direita, concorda? Então, 0,42, você não vai usar 0,42, porque o 0,42 eu vou estar multiplicando pelo 100 do 400, então fica 1, 2. Então, fica 42. Ó. Vezes quem? Vezes 4. Ah, professor, olha aí como é muito mais fácil. Então, 42 vezes 4 dá 168, isso aqui significa o quê? Que é o valor, olha, é o custo, né? É o custo de um pacote. De um pacote. Beleza. Aí ele diz mais, ó, que são vendidos a R$280. Então, se liga aqui, ó, preste atenção. O custo de X pacotes vai ser quanto? Como eu não sei quantos pacotes
vão ser feitos, quantos pacotes serão vendidos. Então, veja aí, o custo vai ser 168x. Aí você diz 168x? Porque eu não sei quantos pacotes vão ser. Cada pacote é 168. Se for 2 pacotes, então vai ser 168 vezes 2. Se for 3 vezes 3 e por aí vai. Beleza. Ele diz que são vendidos por 280. Então, o valor da venda de cada pacote é 280. Só que eu não sei quantos pacotes serão vendidos, então será 280 vezes x. Beleza. Aí olha só que a questão vai dizer mais. Olha. Além disso, essa empresa tem um custo mensal fixo de 12.800. Então o custo pela produção dos pacotes que contêm os chaveiros não é só 168x. Vai ser 168x mais 12.800. Isso significa que aqui, sim, é a expressão que representa o custo. Beleza? Que não depende do número de chaveiros produzidos. Qual é o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser vendidos mensalmente para que essa microempresa não tenha prejuízo no mês? E aí, professor? A questão fala de lucro, custo, venda, prejuízo. Aí você vai ter que lembrar dessa formulazinha aqui. Ó. O preço de venda é igual ao custo. Como a questão fala que não deve ter prejuízo, é porque ou tem que empatar ou tem que haver lucro. Então você bota mais lucro, mais L. Beleza? Aí quem é a venda, professor? 280x. Igual. Quem é o custo? 168x, ó, mais 12.800. Mais é quem é o lucro. A questão diz o seguinte, ó, que não pode ter o quê? Prejuízo no mês. Ou tem que empatar, no caso, o lucro zero, ou tem que dar um valor acima de zero, no caso, né? Tem que dar um lucro, sei lá, R$10, 20, enfim. Mas vamos considerar que o lucro seja zero. Vamos dizer que tenha sido empate, né? Ou seja, não houve prejuízo, então empatou. Ficou uma equação do primeiro grau. Ó. É só botar a letra de um lado, o número do outro. Ó. 168x passa para o primeiro, fica negativo, ó. Fica menos 168x, igual a 12.800. 280 menos 168x, você vai ter 112x, igual a 12.800. Beleza? Aí você pega o 112, passa dividindo, você vai estar encontrando o valor de x. Ó, 12.800 dividido por 112, você está encontrando aí um valor aproximadamente de 114,2. Aí veja, qual é o número mínimo? O número mínimo. Você fica atentado a marcar a letra D. Letra D, D de Deus, aí você comete um erro se você marcar a letra D. Isso aqui na letra D é o que nós chamamos, né, nós elaboradores de questões, a gente chama isso aqui de destrator. Destrator é uma questão que parece com gabarito. Não pode marcar a letra D. Se você perceber, ele quer saber o número mínimo de pacotes de chaveiros, ou seja, o X, né, que devem ser vendidos mensalmente para que a microempresa não tenha prejuízo. Então você não pode vender 114, porque se você vender 114, vai estar abaixo do 114,2 e nesse caso, ele vai ter um prejuízo. Então tem que ser acima de 114,2. Nesse caso, o gabarito está onde? Está na letra E. Entendi, professor. Então quer dizer que esse valor de X aqui é o quê? São a quantidade, ó, quantidade de pacotes. Beleza? Quantidade de pacotes. Show de bola. Então, nós estamos fechando esse bloco com essa questãozinha de função afim. E no próximo bloco a gente vai falar de função quadrática. Então, aguardo vocês. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está voltando. Vamos lá. Fala, meu povo, meus futuros universitários, estamos de volta aqui, né, falando sobre funções, né? Fizemos questões de gráficos, fizemos questões aí de funções afim, né? Vocês viram aí uma questão de função afim. Depois vocês viram uma questãozinha que envolve função afim sim, mas é uma questão mais voltada para uma equaçãozinha de primeiro grau, né? E aí agora é a hora de a gente ver questões de funções quadráticas, tá certo? Então, olha aqui, tá na tela aqui uma questão muito importante, muito interessante, questãozinha de 2017. E olha só o que a questão, ela está pedindo, está exigindo da gente, ó. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer,
localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Possui uma abóbada parabólica. A seta, na figura 1, ilustra uma das abóbadas. Aqui, ó. Figura 1, isso aqui é a abóbada que ele está falando a questão. Na entrada principal da capela. A figura 2, está aqui a figura 2, ó. Fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Beleza, tá aqui. Isso aqui representa o quê? A frente da abóbada. Que no caso, você perceber aqui, ó, é uma parábola. Beleza? Qual a altura H em metros indicada na figura 2? Vamos lá. Essa questão aqui, de cara, quando você olhar, você já tem que perceber o seguinte. É uma questão de função quadrática. Aí você diz, por quê, professor? É uma questão de função quadrática. Deixa eu colocar aqui, ó. Função quadrática. Por quê? Porque o gráfico dela, o gráfico de uma função quadrática, nada mais é do que uma parábola. Que é uma parábola. Né? Pode ser uma parábola de concavidade para baixo ou uma parábola de concavidade para cima. Beleza? Se você perceber, nós temos aqui, ó, esse gráfico. Ou para baixo ou para cima. Deixa eu apagar aqui e colocar ela aqui mais para cima, os desenhos da parábola, beleza? Então, ó, concavidade para baixo, concavidade para cima. Beleza. Se você perceber, o gráfico é esse aqui, ó, que está com a concavidade para baixo. Então, primeira coisa que você tem que saber, quando o gráfico é de uma concavidade voltada para baixo, é porque o A ele é menor do que zero. E quando a concavidade é para cima, é porque o A ele é maior, no caso, do que zero. Então, a primeira coisa que você sabe é que o ar da função quadrática ele é negativo. Beleza? Show de bola. Outra coisa que você vai ter que lembrar é que, ó, a função do segundo grau, ou seja, a função quadrática, ele tem esse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Show de bola. E uma função quadrática, ele precisa de um plano cartesiano. A parábola ele é aplicado no plano cartesiano. Você diz, cadê o plano cartesiano? Aí você vai ter que construir o plano cartesiano aqui. Aí você diz, professor, e como é que eu boto o plano cartesiano? Qual a melhor posição de eu colocar um plano cartesiano? Aí você vai perceber e vai lembrar que na aula do seu, né, no primeiro ano do médio, você com certeza vai lembrar que a parábola ela é simétrica. Certo? Aí. Como assim, professor? Se ela é simétrica, você vai entender agora. Aí. Se você bota o plano cartesiano e o eixo y aqui, mesmo no centro da parábola, então isso significa o seguinte, se ela é simétrica, então é metade para um lado, metade para o outro. Vai ter o mesmo tamanho de um lado e do outro, entendeu? Então esse aqui nós chamamos do eixo do y, né? E esse aqui nós chamamos de eixo do x. Então a parábola, o jeito mais fácil de resolver essa questão é colocar o plano cartesiano aqui mesmo no meio aqui da parábola, entendeu? Então aí você vai fazendo, né, tirando lembranças do seu ensino médio aí, ó, e vai lembrar de outras informações de parábola. O que, professor? Que esse ponto aqui lá no finalzinho da parábola, você chama de quê? De vértice. Vértice da função. Beleza. E se você perceber mais, esse vértice da função aqui, ó, como a parábola está tocando no eixo do y, ele é justamente quem? O c da função. E se você perceber, a questão diz que a altura aqui, ó, dessa parábola é h. Então isso significa que esse ponto aqui é justamente quem? O h, que é a altura. Entendeu? Beleza. Aí você vai ter o seguinte, outra informação aí, que as extremidades da parábola é o x1 e o x2 da função. As raízes da função, as raízes da equação do segundo grau. Pois é, se você perceber, ó, do centro aqui, ó, da parábola até aqui, a pontinha da parábola, ele diz que dá 5 metros. Então isso significa que o x2 é 5. Como esse lado aqui é igual ao outro, então o outro lado vai ser quem? Vai ser menos 5. Então eu já tenho outra informação, que o x1 é menos 5 e o x2 é igual a 5. Beleza, ainda tem outra informação aí. Que esse pedacinho aqui, ó, dá para formar o quê? Dá para encontrar um ponto da parábola. Ó, se você perceber, daqui para cá é 4, então isso significa que essa distância aqui, ó, é 4, ou seja, o x é 4. E se você perceber, a altura aqui é 3, ó, então isso significa que o y é 3. Ah, então esse ponto aqui é formado pelo
as coordenadas 4, né? x4, y3. Tranquilo. Então tem um x1, tem um x2, tem um ponto. Sei que esse H aqui é o vértice. E a questão, ele quer justamente quem? O H. Ele quer justamente o carinha que está aqui, ó. O Y do vértice, né? Que a gente chama. Aí como é que resolve essa questão, professor? Pelo amor de Jesus Cristo, como é que eu faço para encontrar esse carinha aqui? Aí você vai fazer da seguinte forma. Você vai lembrar, ó, da forma da equação fatorada. Como é que funciona, professor? Vem cá, ó. Você precisa encontrar o A. Para encontrar o A, você usa essa fórmulazinha aqui, ó, da equação do segundo grau fatorado. Aí, A, Y é igual a A vezes x de um ponto menos x', ou x1, vezes o x do ponto menos x2. E aí você vai pegar um determinado ponto, que é para você substituir o y e o x, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, 4, 3, e vou substituir aqui na função abaixo, ó. Aí olha que interessante, ó. Quem é o y? O y aqui, ó, a coordenada 3, igualdade a vezes. Quem é o x do ponto? 4. Então vai ficar 4 menos x1, quem é, professor? O x1 não é menos 5? Com menos da forma fica mais 5, vezes o x do ponto, que no caso é 4, ó, menos, quem é o x2? x2 é 5. Então logo você vai ter, ó, 3 igual a A vezes 4 mais 5 é 9, vezes 4 menos 5, no caso vai dar menos 1. Então você vai ter o seguinte, ó, 3, ó, igualdade. A vezes 9 menos 1 dá menos 9A. Multiplico aqui por menos 1, que é para o A ficar positivo. Vai ficar da seguinte forma. 9A é igual a menos 3, beleza? Botar logo o A desse lado para ficar mais fácil da gente resolver. Então logo você vai ter A igual a menos 3 sobre 9. Se você fizer uma simplificação aqui por 3, ó, você vai ter o 1 em cima, negativo no caso, né? E o 3 embaixo. Então você vai ter menos 1 sobre 3, que nesse caso aqui, guerreiros, nesse caso aqui, ele é o quê? Ele é o A, é o coeficiente aqui, ó, A da função quadrática. Beleza? Show de bola. Só que veja bem, eu vou pegar agora esse ponto aqui, porque eu quero justamente encontrar o H. Esse H aqui é quem? É o Y do vértice. Ah, então esse ponto aqui, ó, quando um ponto está na reta Y, é porque o x é 0. E quem é o y? O y é o próprio h. Então é 0h. Ah, professor, então vem cá, ó. Você vai ter o seguinte. A mesma fórmula você vai fazer, só que agora, ó, aplicando outro ponto. O ponto que você quer encontrar. Quem é o ponto que eu quero encontrar? Esse carinha aqui, ó. Ah, então você vai aplicar agora esse ponto aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa que você fez anteriormente. Só que você vai aplicar o 0 e o h. Beleza? Aí você vai fazer, ó. Quem é o y? O y do ponto, h. Igual. O a, quem é o a? O a nós acabamos de encontrar agora há pouco, ó. É menos 1 sobre 3. Então eu vou colocar aqui, ó. Menos 1 sobre 3. Vezes. Quem é o x do ponto? O x do ponto está aqui, ó. É 0. Menos x1. O x1 nós temos, ó, é menos 5. Menos daqui com menos daqui fica mais 5. Vezes. X do ponto é 0 de novo. Menos, quem é o x2? O x2 é 5. Então você vai ter, ó, h igual a menos 1 sobre 3. 0 mais 5 é 5. Vezes 0 menos 5 dá menos 5. Então logo você vai ter o seguinte, ó, h igual, ó, menos daqui com menos daqui, ó, multiplicação, né? Vai ficar mais. Então 5 vezes 5 vezes 1 dá 25. E aí embaixo fica só o 3, ó. Você acaba de encontrar o que você estava procurando, ou seja, o valor de h, que é 25 sobre 3, ou 25 terços, que nesse caso é gabarito letra D. Né? Muita gente pensou o seguinte, eu só vou achar o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Só como é que você vai encontrar o delta se o delta é usado dessa fórmula aqui, ó? B ao quadrado menos 4ac. Você não tem um delta, o b. Você não tem um a. Você não tem um c. Como é que você vai usar essa fórmula para encontrar o y do vértice? Você poderia usar essa fórmula, mas aí não, você não chegaria a lugar nenhum. Né? Então o caminho mais fácil era usar o quê? A fórmula da equação fatorada, né? Da equação do segundo grau fatorada, beleza?
Questãozinha para vocês aí de função quadrática, questão muito, muito interessante. Beleza? Tem que dominar a estrutura, né, o gráfico de uma função quadrática para você conseguir fazer essas questõezinhas. Beleza, meu povo? Agora vem cá, ó. Tem mais uma questãozinha aqui, muito interessante para vocês. Questãozinha que foi aplicada em 2016, tá? Olha aqui essa questão, como ela é muito interessante. Vamos lá. Questãozinha que envolve também um pouco de geometria, né? Ó. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos conforme a figura. Beleza, tá aqui, ó. A área para o público será cercada em 2 tipos de materiais. Tranquilo. Lados paralelos ao palco será usado uma tela tipo A, mais resistente, cujo valor linear é R$20. Nos outros 2 lados será usada uma tela B, comum, cujo metro linear é R$5. Então, peraí, vai ser colocado uma tela aqui e uma tela aqui. Porém, como uma tela mais resistente, ele diz que cobra R$20 o metro. Nesse lado aqui, ó. Nesse lado aqui, vai ser uma tela comum, que o metro quadrado vai ser R$5. Beleza. A empresa dispõe de R$5.000 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha a maior área possível para o público. A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é. Então vamos montar essa questão bem organizada para você entender bem essa questão. Ó. Vamos lá. Olha só. Tela do tipo A. Vou colocar aqui para a gente ter mais espaço. Vamos lá. Tipo A, né? Vamos botar tipo A aqui. Tipo A. Ele diz que vai ser colocado tanto aqui como aqui. Se você perceber, aqui é X e aqui em cima é X. Ó. Então você tem X mais X, 2X. Ah, então vai ser colocado aí 2X de tela. Só que cada metro quadrado é R$20, então vai ser vezes 20. Então logo você vai chegar à conclusão que vai gastar 40x reais para calcular, para colocar tela do tipo A. Beleza? Entendido, né? Agora volta para cá, ó, que a gente vai fazer a mesma coisa só com o tipo B. Ó. Nos outros 2 lados será usada a tela do tipo B. Vamos lá. As telas do tipo B, acompanhe bem. Se você perceber, ó, você tem Y aqui e tem Y do outro lado. Ah, então você vai gastar 2Y metros, né? Ó, por quê? Porque tem Y do lado e Y do outro, vai ser 2Y. Só que cada metro quadrado desse tipo de tela vai ser gasto o quê? R$5. Logo, 2Y vezes 5, você vai chegar a um resultado de 10Y. Beleza? Show de bola. Só que veja bem, ele diz que o custo total para cercar, né, colocar essas telas, a questão diz que é de quanto? É de R$5.000. Então dá para você montar uma equação bem simples. Ó. 40x mais 10y vai dar igual a R$5.000. Você monta uma equação aí de 2 incógnitas. Ó. E aí você pode fazer uma simples simplificação aqui, ó, dividindo todo mundo por 10, para ficar mais fácil. Ó. Quando você divide aqui todo mundo por 10, você vai ter 40 dividido por 10, fica só 4x, mais 10y dividido por 10, fica só o y, igual 5.000 dividido por 10, fica só o 500, né? Beleza. Eu já vou aqui, para ganhar tempo, isolar esse y aqui, ó. Porque daqui a pouco eu vou usar ele. 500 é igual, né? O y isolar e deixar ele no primeiro membro sozinho, tá? Então 4x vai para o outro lado, então fica menos 4x. Beleza. Então se você perceber, ó, montei uma equaçãozinha, né? De 2 incógnitas. Beleza. Só que veja bem, a questão ele quer o quê, ó? Ele quer, ó, preste atenção. Quer fazer de tal maneira que obtenha a maior área possível para o público. A questão fala também de área. Aí ele quer que a área seja máxima. Aí a questão é, rapaz, qual é a quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar
para que a área seja a maior possível para o público. Se você perceber, isso aqui é um retângulo. Gente, para calcular a área de um retângulo, é só fazer o quê? X vezes Y. Ah, então vem aqui, ó, volta para cá. Você sabe, ó, que a área de um retângulo é calculada base vezes a altura. Ah, então a área é base vezes a altura, ou seja, x vezes y. Então veja bem, ó, a área é igual a x vezes. Aí quem é y? O y é 500 menos 4x. Ó. Vou só substituir aqui, ó, no canto do y eu boto 500 menos 4x. Se você perceber, eu posso fazer aquela velha chuvinha aí. O x vezes o 500 e o x vezes 4x. Ó. Então a área para o público, né? A área para o público vai ser igual. A área para o público vai ser igual. É. X vezes 500 dá 500x. Menos x vezes 4x vai dar 4x ao quadrado. Se você organizar essa equaçãozinha aqui, ó, essa função, você vai ter menos 4x ao quadrado mais 500x. Beleza? Para ficar na ordem correta. O A aqui e o B aqui. Show de bola. Hein? Aqui você tem uma função quadrática. Ele quer saber qual o valor de o tamanho de cada tipo de tela, para que a área, ela seja o que a área? Para que a área seja máxima. Aí pensa comigo aqui, ó, nessa função, ó. Pensa comigo aqui, ó. Essa função é da seguinte forma. O A aqui é negativo, então a parábola ela é, ó, concavidade para baixo. Ela é uma parábola triste. Ó, quando o A é menor que zero, ela é triste. Tá vendo? A carinha triste, ó. Quando o A é maior do que zero, ela é feliz. Ó. Ah, beleza. Então o gráfico dela é mais ou menos aqui, assim, ó, nesse estilo. Beleza. E aí você sabe que isso aqui, no caso, é o y, nesse caso é a área. E nesse caso é o x mesmo, porque a função está em função de x, de fato. A área está em função de x, que é o tamanho do tipo A, da cerca, né? Da tela. Aí veja bem, ele quer o valor do tipo de tela para que a área seja máxima, ou seja, y do vértice. Mas para a área ser máxima, eu tenho que ter um x do vértice. Ah, rapaz, o x do vértice é justamente o que vai nos ajudar a resolver a questão. Porque o x, ele é o quê? É a tela do tipo A. Então, achando o x do vértice, eu acho o y do vértice, eu acho que a questão está querendo. Então, ó, x do vértice, você lembra muito bem da fórmula, é menos b sobre 2a. E você sabe quem é o b. O b é quem? O b aqui a questão deu para você, ó, 500. Na verdade, você que encontrou, né? Como aqui é o 500 positivo, quando tem um menos aqui, fica menos 500. Mais com menos é menos, né? E aqui embaixo você vai ter 2 vezes o A. Quem é o A? O A é menos 4. Ó. Menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar 500 dividido por 8. E você vai ter o resultado aqui de 125. Isso é o quê? É o x do vértice. 125. Então veja bem. Se você pegar a tela do tipo A, do tamanho de 125 metros, você vai estar o quê? Você vai estar com a área máxima. Ah, e se você... Olha que interessante. Logo, você vai ter uma área máxima aqui, ó. A tela do tipo A que tem 125, a única alternativa é a letra D, ó. Olha aí que top. Então, quer dizer, professor, que precisava só encontrar o x do vértice para resolver a questão? Era. Só precisava você encontrar o x do vértice para resolver a questão. Não precisava nem do y do vértice, que no caso é a área máxima, né? A questão... Ele nem precisa da área máxima. Ele só precisa do tipo, do tamanho, né, da tela do tipo A e do tamanho da tela do tipo B para que a área seja máxima. Nesse caso aqui vai ser 125 e nesse caso aqui vai ser 500. Beleza? Agora, se você fizer aqui, ó, aqui é 125, né? Aqui é 125. E aqui nesse caso é 500. Se você multiplicar aqui, aí você vai estar encontrando o quê? A multiplicação de 125 vezes 500. Quando você multiplicar isso aqui, você vai estar encontrando a área. Show de bola, tá aí. Mais uma questãozinha aí para vocês de função quadrática. E aí a gente finaliza a nossa aula de funções quadráticas para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula, tá? Falando sobre estatística, depois sobre análise combinatória, probabilidade. Foi um prazer, espero que vocês estejam gostando do nosso encontro aqui, tá bom? Então, um beijo, um abraço e Deus abençoe. Tamo junto. Valeu!
Vocês estão vendo como matemática pode ser mais fácil do que a gente imagina? Eu não sabia. Pois é. É? É. Ah, Aprender bem o básico nos ajuda a entender equações mais complexas. E outra coisa que ajuda também é resolver questões, treinar. vai treinar, preguiçosinho, sapo! E esse vai ser o nosso combinado, eu e você, de treinar bastante matemática. Eu quero tudo treinando! Mas agora eu vou ficando por aqui, amanhã tem muito mais nota 10 pra vocês. Volte logo, para me mostrar o seu poder de Saiyajin. Lembrando, é claro, aquele bom e velho pedido de engajamento para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o like, para você deixar o seu comentário, também acompanhar o Nota 10 através das multiplataformas da TCM e conferir o nosso conteúdo no Instagram, que tem muita coisa legal rolando por lá, @Nota10TCM. Até amanhã!